boa noite. Estamos iniciando mais um Papo de Especialista. Desta vez, exclusivamente, 8h30 da noite, em ponto 8h32, né? Mas eu quero falar que hoje o assunto vai ser muito bacana. A gente vai falar com uma pessoa muito querida, que né, já faz parte da história da Take It há muito tempo. Mas antes de chamá-la, eu quero anunciar que essa é a penúltima live do Papo de Especialista. A gente vai falar com a Giovana Tegani, ela é coordenadora de influência digital na TC, e a gente vai falar como e por que usar marketing de influência. Mas a última live, que é na semana que vem, a gente vai falar com o Fio Rocha, ele é especialista em produção de vídeo. E eu quero te convidar, você que está assistindo a live de hoje, você pode participar, pode perguntar. Aliás, a Gi vai dar uma aula aqui pra gente. O assunto vai ser super bacana. Está em alta esse assunto, então eu quero chamá-la aqui. Oi, Gi, tudo bem? Oi, boa noite. Tudo bem, Ana? Tudo bem, tudo bem. Gi, quero agradecer muito por você ter topado aqui, participar do Papo de Especialista. Eu já ouvi falar muito sobre você, na verdade, desde que eu entrei na Take It, você já era uma parceira nata dentro da Take It, né? Porque você Sim. sempre foi a pessoa lá que fazia os roteiros pra gente, enfim. Então, você é uma pessoa bem especial para a história da Take It. Então, muito obrigada por ter aceitado participar do Papo de Especialista hoje, Gi. Eu que agradeço, valeuzão pelo convite, Ana. Eu sempre gostei muito da empresa e realmente faz bastante tempo aí essa parceria já. Que massa, legal. E então vamos falar sobre o tema de hoje. Primeiro, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua história. Quem que é Giovana? É Tegani? Como que eu posso pronunciar seu nome? É Tegani. Tegani mesmo. Beleza. Então, eu quero saber quem que é a Giovana Tegani, qual que é a carreira da Giovana? Sei que você é de Sorocaba, mas hoje você está trabalhando em São Paulo, né? Isso mesmo. Então, Ana, bom, na verdade, meu nome é Giovana Tegani, atualmente eu estou como coordenadora de influência digital no TC, aqui em São Paulo, mas eu me formei aqui em Sorocaba, sim, eu fiz uma pós-graduação ali em Itu, e desde a minha graduação, eu já tinha uma afinidade muito grande com redes sociais. Porém, na época, eu não tinha me decidido ainda por atuar única e exclusivamente com redes sociais. Então, eu acabei indo para a área de roteiro e de redação, principalmente na parte de redação. Então, depois eu me pós-graduei em conteúdos para as redes sociais. E desde há 6 anos atrás eu já atuo com marketing, mas dentro da publicidade mesmo eu estou há 4 anos. Comecei como redatora, depois eu fui para coordenação de redação, aí eu fui para conteúdo exclusivo de redes sociais, e aí eu fiz uma especialização mais rápida em roteiro e storytelling. Fiquei apaixonada pela área de roteiro e storytelling, foi aí que a minha parceria com a Take It começou, então eu atuava como roteirista junto da área de redação. E aí eu já tinha a meta de não continuar trabalhando dentro de Sorocaba por muito tempo. Eu queria realmente pegar uma experiência, aprender, né, descobrir o mercado. E aí eu já tinha os planos de ir para São Paulo. Então, há 1 ano e meio, mais ou menos, eu fui para a TC. A TC ela não é uma empresa dentro do ramo da publicidade, na verdade. Ela é uma empresa, é uma fintech, então é uma empresa de tecnologia do mercado financeiro, o que para mim foi uma quebra gigantesca, porque eu não entendia nada de mercado financeiro, tinha uma noção muito baixa, até porque a educação financeira no Brasil é muito diminuta, né? Muito reduzida. Sim. E aí eu entrei como redatora mesmo lá, migrei para redação de redes sociais, fiquei um período em redação de redes sociais e há 1 ano, mais ou menos, eu estou lidando com o marketing de influência, mas mais intensamente mesmo há 6 meses. Legal, Gi. Ontem eu estava sentada com o Beto conversando, né? Porque é um cenário muito diferente. Você está numa empresa hoje com um setor totalmente diferente. Aí a gente estava conversando para ter, nossa, mas como é que será que eles aplicam, né? Porque eu preciso muito estudar para poder fazer essa live. Dele, não, mas eles usam né, os digitais influencers como uma estratégia de marketing. Mas eu queria saber como é que vocês aplicam isso, porque, cara, influencia muito na opinião da gente, né, Gi? Por exemplo, sim. Eu, quando vou tomar uma decisão de compra, por exemplo, eu vejo uma pessoa que eu gosto muito, um famoso, enfim, um digital influencer que eu consumo, isso ajuda muito com que eu tome uma decisão, né? Então, como é que vocês
aplicam isso? Como é que vocês fazem essa curadoria, por exemplo? Então, aí já vem um pouco da minha raiz anterior, porque o storytelling dentro do marketing, ele já tem uma proposta de ser mais imersivo e de ser colocado dentro da rotina das pessoas. Então, geralmente, você cria uma linha lógica para poder apresentar um produto, o uso dele, e você faz isso até com boa parte de gatilhos mentais, sem que o público perceba tanto aquela publicidade fraca, sabe? Que antigamente a galera usava muito, que era o tal eu tenho, você não tem, compre, não compre, com as CTAs muito diretas. Então o storytelling já faz essa migração mais fluida e mais saudável também, porque com as redes sociais a gente é impactado a todo tempo com muita coisa. Então é natural que você crie uma certa resistência a coisas muito repetitivas. E aí eu já vinha nessa tratativa do storytelling e a migração para o marketing de influência digital, ela foi assim quase que um processo natural. Porque aí eu vou ser levemente tendenciosa, talvez, mas eu digo até que não é o futuro, é o presente do marketing agora já. Porque mesmo quando você não está em contato com grandes influenciadores conhecidos e não tem a hashtag publi ali, você acaba sendo influenciado e influenciando a sua rede. E lá no TC, nós utilizamos duas frentes de estratégias com influenciadores. Então, tem a estratégia que é a mais tradicional, que é a de influenciadores externos, que é quando você realmente analisa um perfil, entra em contato, faz uma contratação, e aí você fecha ou uma campanha mais duradoura, ou uma campanha pontual, ou só um espaço publicitário dentro de uma rede. E essa é uma das estratégias que a gente utiliza. Então, né, tem as parcerias, tem as contratações pontuais. E tem uma outra frente, que é a frente que eu atuo mais fortemente mesmo, que é a rede de influenciadores internos. Então, quando você tem um profissional que ele já tem uma autoridade nas redes sociais, a gente cria uma rede de influenciadores que são profissionais dentro do TC ou parceiros ali de produtos do TC e são influenciadores digitais. Então, em diversas redes. E essa imersão, ela é muito mais positiva, porque são pessoas que estão lá dentro, trabalhando na empresa, criando produtos, utilizando ali, atuando na comunidade, e elas também trazem essa frente como embaixadores da marca nas redes sociais. É muito mais legal. Então, atualmente a gente está com 16 ou 17 influenciadores internos, que são profissionais de várias frentes, porque o mercado financeiro, ele também é uma árvore de muitas ramificações. Né? Então, tem o cara que ele é especialista em análise técnica, tem o cara que ele é especialista em fundamentalista, tem o cara que é de criptomoedas, e a gente já tinha todos esses profissionais lá. E como são assuntos muito nichados, eles acabam virando autoridade dentro das redes que eles tratam. Então, trazer tudo isso para dentro do marketing de forma estratégica, imersiva, para criar um marketing de comunidade é muito saudável para a marca. E aí a gente tem uma série de problemas que são mitigados com isso, né? Porque, por exemplo, quando você faz uma parceria com um influenciador externo, é mais complicado, porque é uma rede que ela tá ali aberta a vários parceiros. Então, você pode ter várias pessoas anunciando naquela mesma rede. Você não tem um controle tão grande dos assuntos que aquele influenciador domina. Você depende que ele faça uma publi que seja de qualidade ali para você. E tem, né, outros riscos. Ele pode se envolver em alguma polêmica que é negativa para a marca ou coisas do tipo. E com uma rede de influenciadores internos, além de você ter um controle muito maior de tudo isso, porque a própria marca pode ter um núcleo de produção de conteúdo, você também tem pessoas que entendem de verdade do assunto que você está oferecendo. Então, o trabalho é muito menor, porque o próprio influenciador, ele é o especialista do assunto. Então, a equipe de marketing de influência fica realmente com as estratégias de redes, né? É até um desafio reverso. A gente precisa aprender sobre o assunto que o cara trata, que é diferente de um influenciador externo, que a gente precisa ensinar para o influenciador sobre o assunto que a gente trata. Muito massa essa prática que vocês aplicam dos influenciadores internos. Deixa eu te perguntar, talvez não tenha nada a ver, mas é uma curiosidade minha. Por exemplo, eu sou a cara da Take pelo Papo de Especialista, é só um exemplo, tá? Isso tem relação com endomarketing também?
Porque, por exemplo, você sendo uma embaixadora da sua empresa, você vai ser a cara da empresa e você vai ser incentivado internamente. Então, o que você ganharia em troca, por exemplo, disso? Eu acho que isso é um incentivo, isso tem relação com o endomarketing em si ou não tem nada a ver? Tem relação. Na verdade, quando você pensa em marketing de influência, você tem que pensar que, principalmente, você está lidando com pessoas em vários níveis. Então, eu costumo dizer que uma boa empresa, para trabalhar com marketing de influência, tem que pensar principalmente em 3 níveis. O primeiro, que é o seu cliente final, então você tem que entregar um conteúdo que seja de qualidade, que seja interessante, que tenha a ver com o fit daquele influenciador. A segunda são os próprios profissionais da sua empresa, porque eles criam uma rede de microinfluência. Então, o primeiro cliente de uma empresa são os colaboradores. Porque se os seus próprios colaboradores não estiverem engajados com a sua marca, ninguém vai vender a sua marca, entendeu? Porque você não consegue transmitir uma cultura da empresa. Então, um setor de marketing de influência, ele precisa considerar os colaboradores também. E em terceira instância, mas não menos importante, não é em ordem de importância aí, é o próprio influenciador. Porque se o influenciador não estiver engajado com a cultura da sua empresa, ele também não vai trazer veracidade para o público dele. E isso pode ser decisivo entre uma publi boa e uma publi ruim, que não vai engajar, que não vai entregar, que vai ser só um copy and paste de outros conteúdos que ele já fez. Então, é exatamente isso. Você tem que lidar com o marketing em 360, porque, na verdade, é a grande raiz do marketing de comunidade. É você criar uma identidade com todas as pessoas envolvidas na mensagem que você está trazendo. Então, isso é o público que você quer atingir, a pessoa que traz a sua mensagem e as pessoas que criam aquele produto em si. Então, envolve endomarketing, envolve marketing direto, envolve um B2B meio maluco, que é com os colaboradores, e você tem que considerar tudo isso, né? Porque o ser humano, ele é complexo. Sim, quando você diz que o influenciador externo, ele precisa ter uma relação com a cultura da empresa, eu acho que tem tudo a ver com o que o Beto perguntou aqui. Ele perguntou, Gi, quais são os critérios para definir os influencers? Então, por exemplo, vocês não selecionam qualquer influencer, obviamente. Então, como é que vocês inserem esse cara, como é que vocês inserem essa pessoa, esse digital influencer, na cultura da empresa, por exemplo, para ele transmitir o que vocês querem que ele passe? Sim. Aí cada empresa lida um pouquinho de um jeito, né? Tem algumas empresas que elas têm o padrão de mandar um briefing e aí fazer um contato digital e tal, que eu não acho negativo. Eu acho que hoje em dia a gente resolve muita coisa no meio digital e facilita para todo mundo, especialmente quando você seleciona um influencer muito maior. Né? Mas eu acho que os critérios para definir os influencers, eles vão variar de acordo com as métricas que você quer criar. Por isso, quando você cria uma campanha de marketing de influência, você tem que saber muito bem de onde você está saindo e para onde você quer chegar. E aí, por exemplo, se for um produto, que você quer trazer um produto, não é uma campanha institucional, é uma campanha de venda, e a métrica que você vai trazer vai ser uma geração de lead, por exemplo, que tem muitos profissionais do marketing de influência que eles não acreditam que influenciadores possam realmente gerar vendas. Mas eu discordo, eu acho que pode gerar venda sim. E aí vai do direcional imersivo que você passa para esse influenciador. Então, por exemplo, ao invés de você fechar com esse influenciador um post pontual, você vai trazer ele para dentro da empresa, você vai fazer uma reunião legal com ele, você vai apresentar os profissionais, você vai disponibilizar o produto para ele usar e você vai, inclusive, fazer uma parceria, por exemplo, com bonificação através de atingimento de meta. E aí é claro que esse cara vai estar com muito mais fit com a cultura que você quer trazer dessa campanha do que se eu comprasse só, por exemplo, uma sequência de 3 stories. Que para ele tanto faz, se ele vai gerar um resultado, se ele não vai gerar um resultado, entendeu? O que é o produto que ele está trazendo. Mas é lógico que isso não pode ser utilizado para qualquer tipo de campanha. Né? Se você tem uma campanha com um budget muito menor e você não vai ter tempo, por exemplo, para fazer essa imersão, aí você também não pode exigir que, por exemplo, seja uma geração de lead. Você tem que pensar que a sua métrica tem que ser compatível com a sua cultura e com o que você exige do influenciador.
senão as suas campanhas sempre vão dar resultados negativos, né? Se você não for compatível com o tempo, com o budget e com a cultura. E aí, esses são alguns critérios que a gente utiliza. E para selecionar, por exemplo, os influenciadores externos, a gente faz uma análise de perfil. E aí vai depender muito da campanha que a gente quer trazer para cada perfil. Então, por exemplo, se ele tem já um fit cultural prévio, qual é o público que ele aborda, se esse público tem a ver com o produto que a gente quer trazer, porque às vezes, dependendo do tipo de campanha, vale mais a pena você trazer um influenciador menor, mas que o público seja mais direcionado, do que um influenciador mar aberto, por exemplo. Porque não adianta eu trazer para uma rede de mar aberto um produto muito específico. O nível de conhecimento desse público não vai estar preparado para chegar num produto tão nichado. Então, esse é um outro critério que a gente usa. E aí vai variando muito, né? A gente pega a faixa etária do público, os assuntos que ele domina, os temas que ele traz, um histórico breve, né, mais para trás desse influenciador, para ver quais outros anunciantes fizeram parte da rede também. E, é claro, um histórico do Media Kit do cara, do que ele entrega, do que ele está propondo. Sim. Eu quero colocar aqui, já que você citou esse assunto, uma campanha que vocês fizeram, tá? É rapidinho, de 30 segundos, daí eu já engato na minha próxima pergunta, pode ser? Lógico, fica à vontade. Tá, fechou, vou colocar aqui. Vamos lá. Minha música pede elementos certos. Ritmo, batida, inspiração. Investir também é assim. Mixar inteligência, dados e tecnologia é a nova trilha para fazer dos meus investimentos o meu próximo hit. Existe um lugar para você não investir sozinho. Esse lugar é o TC. Mude o patamar da sua vida financeira. Não invista sozinho. Baixe o app do TC. Cara, é o Alok. Então, eu queria que você falasse mais um pouquinho. Como é que vocês fizeram essa seleção? Quem que vocês quiseram atingir? Porque o Alok, né, não tem quem não conheça, acredito, né? Então, o Alok, ele é um exemplo de influenciador de mar aberto, né? Ele não é nichado, não é um influenciador nichado, a não ser que o produto fosse relacionado à música. Aí, realmente, o nicho dele é muito mais semelhante. Mas não era o caso de mercado financeiro. Então, o Alok nunca trouxe antes nas suas redes esse assunto de mercado financeiro, né? E aí é o que a gente chama de influenciador de mar aberto. É uma pessoa que a gente trouxe uma campanha de branding, daí no caso, que é um reconhecimento de marca, que foi uma dor que a gente percebeu dentro da empresa de o público não conhecer o TC, o público externo não conhecer o TC. O TC já era muito conhecido dentro da Fintuit, dentro das comunidades de finanças, mas não abrangeria o público que a gente queria chegar. E aí uma personalidade de mar aberto foi o Alok. Então, ele também tinha um fit cultural com a empresa legal, é uma pessoa consciente, que se envolve em poucas polêmicas, um perfil que a gente considera mais neutro, realmente não tem quem não conheça, né? E mesmo assim, ninguém conhece tanto assim, a ponto de ser uma personalidade negativa. Então, é um conhecimento positivo que tinha tudo a ver com uma campanha de branding. Mas, por exemplo, se através dessa campanha a gente quisesse gerar um caixa com um produto de fundos imobiliários, muito provavelmente a campanha não teria gerado os resultados necessários, apesar de ser o Alok, né, que é um macro influencer, né, um influencer que já atinge nível de celebridade fora das redes também. Então tem que ter muito esse tato e essa visão do que você quer atingir com a sua campanha, porque senão não adianta, você pode pegar o Silvio Santos dentro do imaginário do brasileiro, que sem um direcional correto você não vai ter uma campanha positiva. Não vai comunicar, né? Ela é limitada, né? Não adianta a gente achar que o influenciador ele é capaz de vender tudo. Ele vai ser capaz de vender o que o público está pronto no nível de conhecimento para receber. Então, você tem que estar ali, ele estava pronto para entregar um conteúdo de branding, de conhecimento de marca. Tanto que essa campanha foi muito legal, gerou resultados bem positivos de conhecimento de marca. É por isso que a gente sempre fala que a gente precisa saber com quem a gente vai conversar, né?
Mesma coisa quando a gente está fazendo a campanha de um cliente, a gente não faz a persona, a gente não sabe quem que... Enfim, a gente faz o briefing no cara e vai lá, faz toda uma identidade, não adianta nada, porque a gente não sabe quem que é o cliente do nosso cliente, né? Então... Exatamente, exatamente. E aí eu acho que é por isso que vale a pena você sempre pensar no atingimento. Porque a campanha ela pode ser super criativa. Você pode pegar um influenciador que é mega relevante, ele entrega uma publi de imensa qualidade, vai gerar resultados. Mas se a meta não estiver compatível com a rede, não vai dar certo. E aí você vai gastar muito dinheiro, né? Porque uma campanha com um macro influenciador, obviamente que é uma campanha muito mais cara. Não adianta. É isso que eu queria te perguntar agora, porque muitas pessoas estão assistindo a gente, talvez não saibam a diferença. E eu queria te perguntar, já que você é especialista nisso. Então, Gi, você saberia me dizer qual que é a diferença entre nano, macro e influenciadores digitais? Tipo, é porque tem categorias, né? Tem do menor para o maior, vamos assim dizer. Saberia me explicar isso de uma forma mais simples? Olha, Ana, o marketing de influência, ele ainda é muito novo, muito recente, né? Então não existe, assim, nenhum padrão forjado a ferro e fogo. Mas tem as práticas gerais que eu acho que a turma vai se encontrando mais ou menos nisso. Então a gente pode considerar aí como um micro-influenciador um perfil de até 15 mil seguidores, mais ou menos, né? Um nano influenciador. Um micro influenciador até 30, 40 mil seguidores. Acima disso, a gente já considera influenciador. E aí vai ter as diferenças entre um influenciador de importância digital, que é o cara que realmente se criou ali dentro das redes sociais e por uma relevância digital ele cresceu. E esse influenciador pode sair do meio digital e migrar para o mundo real. E também acontece o contrário, tem as celebridades que viram influenciadores. Então, existe essa migração entre os dois pontos. E é interessante você pensar nisso quando você vai programar uma campanha, porque às vezes contratar uma celebridade para uma campanha de marketing digital, de marketing de influência, comunidade, nem sempre dá um resultado tão bom quanto contratar um influencer nativo digital. Porque para um influencer ele ter uma qualidade dentro das redes, ele precisa, antes de mais nada, ser heavy user de todas as redes, entender das próprias métricas, saber a diferença entre os formatos. E nem sempre uma celebridade de mídia off, ela vai ter todo esse conhecimento, apesar de ter relevância. E aí o conteúdo dela, muitas vezes, pode não ser tão interessante quanto um conteúdo de alguém que parece ser menos relevante, mas que tem um domínio muito maior das redes. Então, isso também é um critério que você precisa considerar. Então, por exemplo, o influenciador, ele pode ser considerado um global, só que da internet? Porque agora, pelo que você me explicou agora, por exemplo, uma atriz global, eu acho assim, um famoso, ele é formador de opinião, né? Acho que todo mundo que tem uma certa influência em algum lugar, por exemplo, no meio jornalismo, para mim, vamos assim dizer, a Sandra Emberg, eu adoro ela como uma apresentadora, mas, por exemplo, ela pode ser considerada uma digital influencer? Ou não? Desculpa, cortou um pouquinho. Qual é o nome? A Sandra Emberg, é jornalista. Então... É que eu gosto bastante dela. Eu gosto muito dos conteúdos da Sandra, mas ela não é uma influenciadora nativa digital. Aí é que tá. Ela é uma influenciadora da mídia off, que migrou muito bem para o digital. Ela vai muito bem, ela cuida muito bem das redes e é uma pessoa que provavelmente teria uma entrega de qualidade, né? Mas provavelmente, se a gente for conversar com a Sandra, essa migração foi um desafio, provavelmente, na carreira dela. Porque a época que ela fez a faculdade dela, que ela fez a formação dela, eu duvido muito que tivesse a matéria de marketing digital lá dentro. Não. Um processo natural, sabe? Que é, na verdade, aquela grande piada que a gente faz, que acho que você varia mais ou menos a mesma idade que eu, aí a gente que está nas casas dos 26, 30 e tal, se ferra para fazer um conteúdo digital, enquanto a garotada de 12 anos fatura dinheiro no TikTok. Porque para eles é natural, sabe? Para eles é muito natural, eles já nasceram nisso. Que é a diferença entre um profissional que nasce nas redes digitais de um profissional que migra para as redes digitais.
Porém, pode acontecer de profissionais nascidos nas redes digitais serem considerados globais, que são aquelas pessoas que a gente já é de conhecimento amplo. Um exemplo disso seria o pessoal do Porta dos Fundos, por exemplo. Sim. Que eles surgiram, né, de ter uma relevância ali dentro do YouTube, que é a rede social mais perene que a gente tem por enquanto, e migraram muito bem para o offline. No começo, até não tão bem, porque os conteúdos de sketch deles não davam os mesmos resultados no offline que davam no online. Então, acontece essa migração cruzada e ela é bastante complicada dos dois lados. Então, às vezes, você também contratar um influenciador nativo digital para fazer uma campanha que ela seja omnichannel pode ser um problema, porque nem sempre ele tem a relevância necessária para estar fora do online. Às vezes é só realmente o nicho dele e você, por estar contaminado naquele nicho, você acha que ele tem uma relevância. Mas muitas vezes ele pode até não ter. E não ter o domínio também, né? Porque é diferente. Muito massa. O Rodrigo Moraes, ele falou assim, ou seja, acho que foi do comentário que você fez anterior, ou seja, um influenciador com 20 mil seguidores nichado, às vezes é melhor do que um com 1 milhão de seguidores de mar aberto, né? Vai depender muito do que você quer alcançar. Se você estiver atrás realmente só de números expressivos, é lógico que o cara com 1 milhão de seguidores vai entregar números maiores do que o cara com 20 mil. Mas a gente tem que pensar também que qualidade de entrega nem sempre ela é associada com o número de seguidores. Porque o cara com 1 milhão de seguidores, ele pode ter comprado uma conta que está completamente confusa, ele pode ter feito um crescimento que não foi nada saudável, e aí às vezes você vai ver a média de engajamento desse cara tá em 1%, em 0,5%. E aí realmente ele vai ter lá uma quantidade de curtidas X que nada diz com você, e ainda por cima provavelmente vai ser uma rede muito mais poluída de outros anunciantes. Sim. Então eu tendo a dizer que às vezes uma rede menor ela pode gerar resultados tão bons quanto uma rede maior, uma rede mais expressiva. Tudo vai variar, né? Vai depender da qualidade da rede que você tá, do produto que você quer oferecer e das metas que você tem para trazer também. Quando eu tenho uma dúvida, quando você, por exemplo, diferencia nano, macro, enfim, você falou sobre número de seguidores, por exemplo, mas o número de seguidores, ele realmente implica na profissão? Porque eu sei que ele implica nessa diferenciação, né? Mas ele realmente é o que mais importa. Por exemplo, eu tenho 30 mil seguidores, mas eu sou considerada uma influencer maior. Mas eu não tenho tanta interação. E o cara lá que tem 5 mil seguidores, ele tem muito mais interação do que eu. Então, isso influencia na profissão para você ser um digital influencer? Então, eu acredito que influencia na relevância. Porque se você tem uma conta muito maior, você vai ter mais visibilidade, naturalmente. Mas é de comum acordo que, conforme as contas vão crescendo, as métricas vão reduzindo. Até porque não é à toa que a rede Facebook, Instagram, WhatsApp e tal é tão gigantesca, né? Então, naturalmente, conforme a conta vai crescendo, o próprio Instagram reduz a entrega, porque é para dar uma forçada para que você injete ali algum dinheiro, algum patrocínio e tudo mais. Existem formas de você reverter isso, então conteúdo mais rico, uma interação mais motivada, conteúdos mais diferentes, eles podem reverter essa entrega menor. Mas geralmente uma conta maior, naturalmente ela vai ter uma entrega menor. Porém, tem esse embate da relevância. Então, por exemplo, se você é uma grande marca, um expoente do seu setor, nem sempre vale a pena você ter a visibilidade de uma rede muito pequena. Até porque para você não faz mais tanta diferença, né? Então, por exemplo, uma multinacional vender 5 mil planos não é nada, sabe? E uma rede com 30 mil pessoas apenas, provavelmente ela não venderia 5 mil planos de nenhum produto. Então, essa marca, ela precisa apelar para um influenciador muito maior, alguém com 1 milhão, com 2 milhões de seguidores, para vender a quantidade que ela precisa. Sim. Mas suponhamos que você seja aí um empresário de uma marca um pouco menor.
Então, naturalmente, você não vai ter tanto dinheiro para injetar numa campanha. E para você vender 5.000 peças ou produtos ou assinaturas, ou seja lá o que você venda, faz muita diferença na sua receita mensal. Daí eu indicaria procurar um nano ou um micro influenciador, porque você vai ter um contato muito maior com essa pessoa, você vai ter um engajamento muito maior dela, um retorno muito mais compatível com o investimento que você tiver, e você ainda vai ter um controle maior. Quando você está com um influenciador muito maior, você precisa ter uma organização de setor, um acompanhamento de conteúdo, uma apuração de redes muito mais profissional do que provavelmente você conseguiria sendo uma marca menor. E aí, às vezes, acontece de uma marca menor injetar um dinheiro que faria muita falta no caixa em um influenciador muito grande e não ter o retorno necessário. Mas justamente porque falta todo esse escopo por trás. Então, uma equipe de profissionais acompanhando, uma noção mais clara das metas, um link parametrizado que seja, um QR Code que gere resultados, uma landing page com qualidade. Às vezes você injeta para ter um fluxo e nem o seu site ele é compatível com esse volume de navegação, por exemplo. Sim. E aí, realmente, uma ativação com um influenciador menor vai ser muito melhor para essa marca. Muito e massa, às vezes até você escolher, por exemplo, vários influenciadores menores, você vai conseguir ter entregas muito mais criativas e diferentes do que apostar todas as suas fichas em um cara só. E uma conversão com certeza muito maior também. Sim. Gi, a gente tem alguém aqui, Nani Tegani. Ela, boa noite, Gi. Parabéns, filhinha. A mãe está engordando de orgulho de você. Obrigada, mãe. Fofinha. A gente tem uma pergunta aqui do meu pai, que está assistindo, ó, sempre participa. Antes da live, sempre fala para ele, pai, vai lá e pergunta, participa da live. Ele bonitinho, ele está aqui. Ele perguntou aqui, o que ela sugere para pequenas empresas? Qual que é a sua dica, Gi? A minha sugestão para pequenas empresas é, antes de mais nada, antes de pensar em criar uma rede de influenciadores, antes de pensar em colocar a cara na rua, entender de marketing digital. Então, se você não tem um profissional interno que compreenda realmente, procura uma boa agência, procura o apoio de bons profissionais, porque é o que eu costumo falar. O marketing digital, ele é uma profissão e ele é uma profissão extremamente complicada. Então, se você for se meter a cara ali a fazer você mesmo, provavelmente você não vai gostar dos resultados e você vai considerar que o mundo digital não é para você. E isso pode ser a morte para sua marca. Porque uma marca hoje que ela não tenha uma presença digital, que ela não tenha um conteúdo audiovisual legal, que ela não tenha uma gestão de redes positiva, ela já morreu. Ela vai durar aí 2, 3 anos no máximo, ou não vai ter um crescimento da sua base de clientes. E aí os clientes vão se tornando antigos e não vão se renovar. Então, é a primeira dica que eu passo para uma pequena empresa. Entenda de marketing digital ou contrate quem entenda. Porque aí, senão não adianta você pensar em modernizar a sua marca se você não tem um site, por exemplo. Se você não tem uma presença no Google, se você não tem uma presença nas redes sociais. Depois de feito isso, aí eu indico começar com pequenas parcerias. Porque muitos influenciadores menores, eles aceitam fazer parcerias com permuta ou com valores que são um pouco menores, que é mais fácil para a marca poder manter. E aí você consegue trazer esse influenciador mais para perto, fazer um crescimento mais natural, mais positivo. E entender que num primeiro momento, muito provavelmente o influenciador não gera resultados palpáveis financeiros. Mas ele gera um reconhecimento de marca, ele pode gerar uma difusão do produto que você oferece, ele pode gerar aí um brand mais positivo. Então, você pensar que redes sociais, antes de ser um grande espaço para venda, ele precisa ser um espaço de relacionamento.
Por isso que é marketing de comunidade, é você se relacionar com o seu público, é você oferecer algo de qualidade para você ter algo de qualidade em troca. Então, primeiro, arruma a casa, esteja aí transformado digitalmente, tenha uma presença digital legal. Depois, comece com pequenas parcerias, vai testando diversos nichos, porque às vezes a gente acha que o nosso produto ele conversa com um certo tipo de público e não é esse público que a gente está pronto para conversar. Então, esteja disposto a receber das redes o que as redes têm para te oferecer. Não adianta só enfiar a goela abaixo, por exemplo. Eu sou uma marca de pirulito e eu acho que a minha marca conversa com todo mundo de todas as idades, porque todo mundo pode chupar pirulito. Ok, todo mundo pode, mas não é todo mundo que vai. E às vezes o dono da pequena empresa, principalmente, ele tem um xodó tão grande na marca dele que ele não consegue ter uma visão clara de que a marca dele, assim como todas as marcas, elas conversam com nichos. E cada nicho vai ter o seu influenciador. Então, não adianta você empurrar para a rede o que a rede não vai adquirir. Você precisa ter um conhecimento mais claro de marca e aí você escolhe o influenciador mais adequado com o seu público. E com certeza daí vai gerar resultados mais positivos. Então, assim, se é uma marca pequena e não tem a potência para contratar uma agência, para fazer uma house dentro da marca, contrata uma consultoria, compra um curso, vai estudando, porque o investimento em conhecimento, ele vai gerar um retorno muito mais positivo no futuro do que se você sair gastando todos os seus tiros agora. Então, é realmente isso. Pensar primeiro como é que a minha casa tá, meus colaboradores estão engajados, o meu produto é um produto legal, porque senão, cara, não tem Cristo que vai vender a marca. É verdade. Não tem como. Cara, a gente teve, inclusive, eu entrevistei uma digital influencer aqui no Papo Especialista, e eu juro para você que foi a primeira que eu vi do setor vidreiro, né? É uma digital influencer de nicho. E isso aconteceu com a vivência dela trabalhando dentro de uma empresa que vendia vidro. Aí, tipo, ela se tornou a cara da empresa, né? Então, eles fizeram todo um marketing interno lá, enfim, igual você falou no começo, um digital influencer, né, interno, e ela era essa influenciadora, aí ela começou a trabalhar com isso, largou esse emprego para viver só da internet, né, do digital, do setor vidreiro, dando dica para o pessoal. Então, ela trouxe todos esses clientes para ela, né, todos esses clientes que ela trabalhou no setor para ela, e eles começaram a investir nela. E ela, assim, uma nano, né? Então, eu queria te perguntar, você, para quem quer se tornar um digital influencer, a pandemia acho que colaborou muito com isso, né? Porque a gente ficou muito tempo em casa, muitas pessoas perderam emprego, e o digital é muito bom por isso, porque tem muito potencial e a gente pode usar de uma forma que traga retorno para a gente. Então, qual que é o potencial que você vê desses digitais influencers de nicho? Inclusive, eu quero compartilhar para você responder. A gente lançou a nova plataforma da Takes, que está super bacana, e a gente está lançando essa plataforma que são de digitais influencers. E a gente quer mostrar para o pessoal do nosso setor de construção que eles também precisam investir em digitais influencers. Porque, Gi, uma das maiores dores do nosso setor é porque a maioria procura a gente porque ainda não está no digital. Juro, é doido, porque a gente está em 2021, a gente passou por uma pandemia que fez a gente evoluir 5 anos e ainda a gente tem empresas que não estão no digital. Então, a gente quer conectar essas empresas do setor de construção para esses digitais influencers, né? Mostrar que existe um potencial nisso, porque outro ponto que é muito importante, Gi, é que tem uma pesquisa que o Brasil é o país mais influenciado do mundo. Então, tipo, é muito doido, a gente tem todo esse potencial nas mãos e a gente pode trabalhar com isso. Mas, enfim, enrolei pra caramba, fui inventar uma pergunta, falei demais, mas você vê o potencial nesses novos digitais influencers de nicho, Gi? Eu vejo, e eu vejo um imenso potencial, porque, na verdade, na minha visão, eu acredito que as marcas,
elas têm a tendência de se humanizar, e o segundo passo, depois da humanização da marca, é influenciar digitalmente. Então, assim, primeiro a marca ela vai precisar ser digital. Pelo amor de Deus, gente, sejam digitais, por favor. Depois de ser digital, ela precisa ser humanizada. Não dá para uma marca não ser humanizada mais. E aí chega a grande tendência dos influenciadores de dentro da própria empresa, que é o que eu falei, o seu colaborador, ele é o seu expert. Você tem a facilidade de humanizar a rede e criar um influenciador para a sua rede, entendeu? Depois disso, já dá para criar uma rede de influenciadores, porque como o Brasil ele é o país mais influenciado, você já vê um alto consumo desse conteúdo. Exato. E, naturalmente, cria-se posterior a isso uma resistência. Então, hoje, as pessoas elas já não querem mais falar com marcas. Então, as marcas que querem falar com o público, elas já criam ali o seu avatar, ou o seu influencer virtual, ou a sua rede de influencers humanos, né? Para poder falar com esse público. Então, eu acho que a influência digital de nicho, ela tem um potencial gigantesco para crescer. Gigantesco. E aí chega também um ponto de atenção. Porque se essa rede de influencers de nicho vão crescer, se as marcas com certeza vão apostar nisso, se elas vão desenvolver novos influenciadores, então é porque aí a gente vê uma profissão surgindo. E digo não só surgindo, mas surgiu. A profissão já existe. Apesar dos profissionais, né, a galera acadêmica, a gente que vem de mercado, às vezes ter uma certa resistência com essa turma que se criou no digital e cresceu no digital, é uma profissão pungente. Sim. E eu ouso dizer que não é uma profissão para qualquer um. Sim. Você realmente tem que considerar que você precisa ter um fit e, cara, o bom influenciador digital, ele é 5 profissionais em um. Porque geralmente o influenciador, o de nicho, que é o nano influenciador, o micro influenciador, muitas vezes ele não tem uma equipe que produz tudo para ele. Então, esse cara... Ele é o estrategista, ele é o videomaker, ele é o designer, ele é o social media, ele é o representante dele, entendeu? Então, você vê uma gana das pessoas de quererem ser influenciadores, mas pouco se fala do quanto muitas vezes isso é difícil. Principalmente se você é micro, é nano e é de nicho. Porque se você é de nicho, você é um influenciador especialista. Né? É que nem a moça que você comentou. Ela teve que estudar pra caramba para ela poder se posicionar e ser influencer à frente de um assunto, que é um assunto difícil. E é a mesma coisa que acontece com a nossa rede, que são os influencers do meio financeiro, né? E o que provavelmente vai acontecer na rede de vocês com os influencers da parte de construção. São influenciadores profissionais que dominam um assunto, que são especialistas e que vão ter que dominar outras 5 profissões para serem influenciadores com vantagens realmente e duradouros. Sim. Então a galera brilha muito os olhos com os recebidos, com os cupons e tal, mas não é tão simples. Não é nada. Não é. Mas, Gi, desculpa te interromper, mas você tem super razão no que você falou anteriormente, que você falou, a gente é da geração 25, 30, né? Eu tenho 25 anos. Então, por exemplo, eu tenho um sobrinho, ele tem 16 anos e ele tem 500 mil seguidores no TikTok, porque ele é skatista profissional já com 16 anos de idade. E, cara, eu acho que tá muito mais fácil, né? Porque a criança, ela nasce inserida no digital. Eu, quando era criança, tinha idade, 12 anos de idade, eu ficava chutando bola e, sabe, comendo terra no quintal. Não, brincadeira. Sim. Mas você entendeu esse conceito. Então, o meu sobrinho hoje, ele tem 6 anos de idade. Inclusive, ele fez na semana passada. Você pergunta para ele, cara, Antônio, o que você quer ser? Ele, eu quero ser youtuber, é meu maior desejo. Então, tipo, minha mãe já deu para ele uma cadeira, vai dar um notebook, já deu um fone. Então, tipo... Eles já crescem com essa cultura de querer estar no digital, de querer ser influencer. E, pô, ele já assiste os youtubers e ele age parecido, sabe?
Então é muito doido como as pessoas reproduzem isso. Inclusive, essa pesquisa que está na tela diz muito sobre isso, a influência dos influenciadores. E se você ver esses dados aqui em vermelho, isso foi no período de 2019. E olha esse período aqui que está em roxo, azul, enfim, de 2021. Olha o crescimento, né, das pessoas que compram produto, porque elas viram alguém que elas gostam com esse mesmo produto. Então, a gente está sendo influenciado o tempo todo, cara. É muito louco isso. Inclusive, quando eu vi aquele... Como que é o nome daquele documentário, cara? O Dilema das Redes. Eu fiquei chocada, assim, porque eu pensei, caramba, né? Quando você falou que o Instagram entrega menos, por exemplo, quando você tem muitos seguidores, eu falei, cara, faz todo sentido. E a gente é influenciado a pagar para o Facebook, então a gente está pagando para eles para a gente trabalhar. Tipo, a gente está trabalhando para eles e a gente paga eles para trabalhar. Tipo, é muito doido isso, né? Porque tudo... Exato, exato. E, inclusive, atualmente já o que mantém a receita principal dessas redes são os patrocínios, são os conteúdos pagos, né? E isso nem entra nas publis orgânicas, porque você vai precisar investir num ads da sua marca para aparecer, vai precisar contratar um influenciador, e então, cada vez mais, a receita das marcas vai estar voltado para o mundo digital. E isso também pode gerar aí um pequeno, grande problema nas redes tradicionais, né? Porque ou você se reinventa ou você morre. Já é muito difícil hoje em dia uma marca que você encontre que ela queira investir, por exemplo, em rádio. E olha que rádio ainda é uma mídia bastante utilizada, né? A gente usa muito. Mas mesmo assim, se você vê o retorno de você comprar um spot na rádio e de você injetar R$30 numa postagem, Sim, é surreal. Até porque a grande vantagem das redes sociais quanto às redes offline é a certeza do resultado. Porque você literalmente paga para mostrar o seu conteúdo para X pessoas. E você vê que foi mostrado. Entendeu? É diferente de um gráfico de audiência, por exemplo. Porque às vezes está lá, você paga caríssimo para produzir um comercial bem legal, você veicula ele numa Globo, que vai ser extremamente caro aquele espaço publicitário, e você tem um retorno. Lógico, você precisa estar no mundo offline, as pessoas existem, né? Elas vivem, né? Mas você não tem certeza nenhuma de que aquela pessoa está olhando para a tela da TV. é verdade. E muitas vezes as pessoas assistem a televisão com o celular na mão. E a audiência no celular, ela é uma certeza. A pessoa tá lá, ela tá olhando. Você tem certeza do clique, você tem o pixel que você vai mapear para onde aquela pessoa foi. Depois você pode fazer uma campanha de abandono de carrinho, por exemplo, porque você sabe que ela entrou no seu site, ela colocou um produto no seu carrinho e ela não comprou. E aí você direciona uma mensagem certinho para o estado de conhecimento dessa pessoa. Isso você nunca vai conseguir fazer numa mídia offline. Sim. Cara, é muito legal o que você falou, porque isso me lembrou uma outra pesquisa da Qualidade que eu estava vendo ontem no Meio e Mensagem. Eu gosto muito de ver essas pesquisas. E foi uma pesquisa com quase 5.000 pessoas, não é um público tão grande assim, mas a gente já consegue ter uma variável, né, com o que mais influencia o brasileiro. E eu vi já que você falou de rádio, enfim, a gente pode falar da mídia off, né? Por exemplo, o jornal, o anúncio impresso. Dentre essas 5.000 pessoas, o anúncio impresso, ele converte, influencia 4%, cara. Você vê o quanto isso caiu. A propaganda de TV e rádio influencia 16%. Quando você vai falar do boca a boca ou influencer, é mais de 50%. Então você pensa, como é louco, né? Mudou em pouquíssimo tempo isso. Porque eu sou da época do jornal impresso. Eu vim do jornal impresso. Então, sim. Cara, a realidade mudou demais. Mudou muito rápido. Mas, e o pior é que isso já é sabido há muito tempo. Porque muito antes da internet ser extremamente difusa, várias marcas já usavam as campanhas de indicação. Né? O tal do indique um amigo, o tal da indicação, porque isso sempre foi o que deu o melhor resultado. Às vezes você vê um comercial na TV de um shampoo, por exemplo, e você acha bacana. E se ele for bem produzido,
pode ser até que você procure para comprar, mas de repente, se você não encontrou no primeiro mercado, você esquece, você não lembra, você compra outro, e assim por diante. Às vezes você não grava direito a marca. Agora, se você encontra com a sua amiga no horário de almoço e o cabelo dela tá lindão, e aí você pergunta o que ela usa e ela conta o shampoo, ela vai te mandar a foto na hora daquele shampoo que ela estava usando, ela vai comentar onde ela comprou e você vai comprar. É muito louco. Porque quando a gente fala de... Né, por isso que eu falo que o marketing de influência, ele é uma parcela do marketing de comunidade. E no marketing de comunidade, a gente entende que todos nós influenciamos e somos influenciados digitalmente. Então, às vezes, você não é ninguém famoso. Você vê uma pessoa com uma blusinha no seu Instagram, você nem lembra quem é aquela pessoa, ela tem 3 seguidores, mas você vai gostar tanto daquela blusinha. E aí você vai lá e você vai perguntar pra ela, e onde você comprou? E ela vai falar e você vai atrás. E isso é ser influenciado. Só que a gente esquece de considerar, entendeu? Sim. Por isso que eu digo que para o marketing de comunidade você tem que considerar os seus colaboradores. Porque é aquela pessoa que está todo dia na sua empresa, que ela está postando uma fotinho de um café, que ela está ali. Então, se esse público tiver engajado, é o seu primeiro núcleo de marketing de comunidade. E aí você só vai crescendo isso. E aí o marketing de comunidade num estágio mais avançado é quando você já difunde as suas crenças, a sua história de criação, você já tem um nome para aquele público que segue a sua rede, então são os seus lovers, entendeu? Você já tem uma identidade com isso, mas tudo isso começa muito pequeno, porque todos nós influenciamos e somos influenciados. E isso vem de muito antes. É porque com as redes sociais é muito mais fácil. Né? Você encontrar a sua amiga no café é um contato ali 1 a 1. Ela postar uma foto com algo já atinge ali 1000 pessoas numa rede pequena, numa rede caseira, né? Então, realmente é em níveis muito mais expressivos, mesmo que numa rede pequenininha. Porque você vai ter um atingimento bem relevante, né? Sim, muito bom. A Thaís Silveira da Costa está perguntando: o influenciador pode trazer venda quanto apenas reconhecimento de marca, correto? Correto, muito correto. Quer dizer, na minha visão, que nem eu falei, né? O marketing de influência, ele é muito novo, então realmente não tem nenhuma verdade forjada à pedra. Tem várias vertentes de estudiosos que indicam que o influenciador, ele é apenas para contato e reconhecimento de marca. Na minha experiência, eu nego isso. A nossa rede de influenciadores, eles são os maiores conversores em vendas que a gente tem hoje. Então, por exemplo, uma campanha feita com influenciador, ela vai gerar muito mais resultado em venda, em lead, do que uma campanha feita pela marca. Justamente por essa tendência de que você não quer comprar algo de uma marca. Entende? A marca falando bem dela mesma já é algo tão antigo, essa relação megalomaníaca, sabe? Mas quando alguém que você acompanha e que você confia fala bem de algo, a conversão em vendas ela é muito possível. Então, eu acho que realmente vai daqueles critérios de você ter um conhecimento, de você ter um trabalho de funil dentro da sua rede. Então, ter conteúdos que vão do topo de funil, do meio de funil, do fundo de funil, mas você consegue fazer uma venda e você consegue mensurar essa venda. Então, por exemplo, se você oferece um cupom para um influenciador, você tem palpável o quanto ele te gerou em retorno. E você consegue ver se isso foi positivo ou se isso foi negativo. Sim. Então, né, se a sua campanha ela estiver totalmente correta, o seu conteúdo estiver muito bem feito, e mesmo assim esse cara não gerou o resultado esperado, desde que você tenha uma noção do resultado possível, né, que não vamos viajar na maionese, você precisa trocar o seu nicho de influenciador. Talvez o público que ele converse não é o público que você atinge. Talvez o crescimento da rede dele não tenha sido saudável e ele esteja em shadow ban, esteja em problema de entrega, né? Mas dá para gerar venda. Eu sei que é totalmente possível. Gi, você viu o Collab, uma nova ferramenta lá do Instagram que você pode ter o mesmo post, né, colaborativo em 2 perfis e você pega essa métrica dos 2 perfis. E o Renan está perguntando aqui
Gi, essa nova atualização do Insta, do Collab, o quanto vocês ficaram felizes com essa atualização? Olha, como ela é muito recente, né? Aconteceu essa semana, eu ainda não tenho resultados. Toda nova atualização, ela tende a entregar muito mais, porque o Instagram é extremamente inteligente e ele quer que você compre as ideias dele. Por isso que o Reels, no começo, qualquer Reels que você soltava, entregava para 12 mil pessoas. Mas, falando pessoalmente, como coordenadora de marketing de influência, cara, essa atualização foi fantástica, porque eu posso, e eu, né, cuido de vários influenciadores de nichos muito semelhantes, que tratam de assuntos muito próximos. Então, eu posso ter o trabalho de criar um conteúdo só e alimentar duas redes ao mesmo tempo e conversar com duas bases ao mesmo tempo. Sim. Isso, para mim, é fantástico, entendeu? Porque me desonerou de conteúdo de forma muito pungente, assim, e foi muito bom. Além de você conseguir criar melhor esse relacionamento entre os influenciadores. Então, pensa, você tem dois caras que falam sobre o mesmo conteúdo, você pega a autoridade dos dois com um trabalho só, sabe? Você faz uma arte só, você faz uma legenda só, e você vai pegar duas bases extremamente diferentes, vai cruzar autoridade, vai migrar público, porque suponhamos que o influenciador A tem uma rede X que não interpola com o influenciador B e você faz um conteúdo collab, você cresce as duas redes. Então, sim, eu gostei muito da atualização. Posso pagar minha boca daqui uns dias? Posso. Mas, por enquanto, eu tô super favorável. Sim, muito massa essa atualização mesmo. Bom, a gente tem algumas pessoas interagindo. O Rodrigo Moraes falou, muito bom, parabéns, adorei. Sou fã da família Tegani, por isso temos uma na nossa empresa. A gente tem a Thaís também, falou sobre esse marketing de comunidade, o repost se torna importante, mesmo que não seja de ninguém com um número de seguidores grandes. Sim. Sim, na verdade, aí a gente tem que entender um pouquinho das ferramentas da rede, porque existem qualidade de interação, né? Então, por exemplo, a curtida tem peso 1, o comentário tem peso 2, o compartilhamento tem peso 3, mandar uma DM tem peso 4. Então, para a sua rede, toda interação é importante, mesmo que venha de uma rede com 2 seguidores, porque isso aumenta o seu alcance do seu conteúdo. Então, uma marca que está ali envolvida no mundo digital, ela tem que entender que ela precisa trazer uma chamada de ação bem clara nos conteúdos dela. Não dá só para você ficar postando, tipo, olha, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Beleza, e daí? O que é para o seu público fazer com isso? Sabe, então, você quer mostrar algo, mas você incentiva uma interação. E não só aquele incentivo fraco, sabe? De colocar uma telinha no final e falar, curta esse conteúdo. Tá, beleza, esse é o passo A. Certo, mas e depois disso? Você tem que criar um conteúdo pensando em gerar comentários, você tem que criar um conteúdo pensando em gerar salvamento, você tem que criar uma interação levando para sua DM, porque tudo isso vai aumentar a qualidade da sua marca. E você tem que usar isso na sua rede de influenciadores também. Então, qualquer interação, ela tem o mesmo peso, vindo de uma rede X ou de uma rede Y. O importante é ter interação. Senão a sua rede vira ali uma vitrine morta. E não é esse o intuito, né? Sim, é verdade. Gi, caramba, a gente passou pra caramba, eram 40 minutos, o programa já tá dando 1 hora, mas tá bom. Tá bom, o assunto tá legal. Me empolguei aqui trazendo algumas pesquisas e você fala super bem. Meu, por isso você é da área de teatro, né? Também, essa galera de artes aí manda muito bem. Olha, eu gosto. Então, eu vou finalizar aqui as perguntas, tá? E eu quero ir para Dicas do Especialista. A gente sempre faz esse bloco no final, porque a gente está falando de assuntos técnicos no começo, aí a gente vai para o final com um assunto mais leve, enfim, com algumas dicas que você vai trazer para a gente hoje. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é para você indicar um filme, pode ser do assunto que a gente falou, ou um filme que você goste bastante e só querer indicar. O segundo, um livro, tá? Que você goste bastante, pode ser do assunto ou não. E o terceiro, um perfil no Instagram
ou canal no YouTube. Então, vamos começar pelo filme. Que filme você indicaria hoje aqui pra gente? Olha, como a minha área de atuação hoje é uma área muito, muito, muito nova, eu não conheço nenhum filme que fale justamente do marketing de influência. Existem os documentários que falam de redes sociais, né? Todos eles são bem legais. Tem que ter um pouquinho aí de cuidado com o ultra sensacionalismo, porque a transformação cultural é natural. Mas então não tem um filme assim para indicar de marketing de influência, sabe? E também eu acho que eu nem assistiria, porque a hora que eu paro para assistir um filme, eu quero ver Harry Potter, sabe? Eu quero esquecer o trabalho. Mas é verdade. Mas pode ser um que você goste, não precisa ser do tema, não. Putz, que difícil. Harry Potter, meu, acabou de falar. Harry Potter, eu acho que pode ser a série do Harry Potter. Não tem um celular na série, então pode ser isso. É verdade, né? Nossa, Não é verdade. Não o tem. universo ignora a tecnologia, você vê? Gente, choquei. Agora que você me falou, não tem mesmo. Nossa, pois gente. Menina, pois é. Nossa, e sabe que ontem eu fiquei... ontem eu vi... É que eu sou fã de Toy Story, né? Se alguém perguntar para mim, eu vou indicar Toy Story, não vou indicar nada técnico. Eu lembrei de um filme. Qual? Com a Emma Watson. Lembrei por causa do Harry Potter. O Círculo, o nome do filme. Não e tem também um outro que é de desafios de gamificação, que você recebe o desafio na rede social e você faz na vida real. Sei, esse eu sei. Eu esqueci o nome. Sei, é muito bom esse filme. É muito bom. Putz, eu esqueci o nome dele. Não, mas eu sei, é muito bom esse filme, muito bom. E o Círculo é bem legal também. Ele é um pouco catastrófico, né? Ele mostra, assim, as consequências exacerbadas do uso das redes, mas ele é muito interessante e ele mostra a relação empresa-influenciador. Então, eu indico o Círculo com a Emma Watson. Aí, conseguiu o filme. Nerve, não sei, alguma coisa assim. Esse outro é Nerve. É Nerve. É, isso aí. Verdade, o do jogo é Nerve. Meio doido também, mas é divertido. Não, é legal pra caramba esse filme. Eu gosto. Bom, agora um livro. Tem algum livro aí na cabeça que você gosta bastante? Bom, todos, né, os livros Marketing 3.0, 4.0, Revolução Digital e tal, gosto de todos eles. Eu acho que essas leituras, elas engrandecem bastante, mas como é uma rede muito, muito viva, eu não uso os livros para estudar, porque só do tempo de produção, edição e publicação, ele já ficou obsoleto. É triste, né? E eu adoro ler livro físico, mas eu não consigo estudar para a profissão com livro. Tem que sempre ir para algo digital. Mas eu indico, assim, todo e qualquer um da Dark Side, porque eu adoro a Dark Side. Legal. Vamos lá. Então, não estava no roteiro, mas eu queria te fazer uma pergunta. Quem que é, se você for pensar num personagem, numa pessoa real, assim, a persona na sua vida, quem que te inspira, Gi? Que me inspira? Puxa, muita gente me inspira. Olha, eu tenho fases e fases, né? Eu aficiono nas pessoas e aí eu me inspiro muito, 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 muito e depois eu dou uma desligada, assim. E agora eu tô muito numa fase marjoristiano. Já gostei muito dela na adolescência e agora na vida adulta ela me incentiva muito, me motiva muito, porque é uma atriz fantástica, ela estuda pra caramba e é uma pessoa boníssima, assim, sabe? Com bastante consciência, com pouca exposição, ela é super low profile, e aí eu gosto muito da imagem dela, eu acho que ela me inspira bastante, nacionalmente, né? Além dos grandes nomes, das grandes estudiosas e tudo mais, mas ela tem me inspirado bastante ultimamente. Legal, bacana. E pra gente finalizar, um perfil no Instagram ou canal no YouTube, ou pode ser os dois, tanto faz. Legal, de perfil no Instagram, para quem está querendo entender de marketing de influência, eu indico a rede do Paulo Cuenca, que ele é, assim, fantástico, cara. Ele criou um método de treinamento para influenciadores e os conteúdos, a rede dele toda cresceu organicamente, de acordo com ele, e é um cara muito dinâmico, muito divertido. Eu acho que ele vai gerar bons resultados para quem seguir. E de canal no YouTube... Putz, eu gosto muito de tudo, assim, e fugindo um pouquinho do marketing de influência, mas falando de um influenciador, eu vou indicar o canal do Otávio Gá, que é o Super 8. Ele fala de cultura pop, de filmes e tal, e tudo é repertório, né? Se você cria para redes sociais, você precisa estar inteirado de tudo.
E o canal da Take It, né? Porque é maravilhoso, né? Que fofa! Legal. Obrigado. Mas é isso, Gi. Muito obrigada por ter aceitado. Acho que foi muito massa. Todo bate-papo é legal aqui no Papo Especialista. Hoje passou um pouquinho, né? 1h04, mas me fez pensar bastante, né? Até por ser uma área que eu não tô tão, ligada diretamente. É uma área nova para mim. A gente está lançando essa plataforma, enfim. Então, cara, foi demais, assim. Foi muito bom. Vai servir de muito nuggets para a gente trabalhar aqui na Take. Depois eu te mando, inclusive. Eu vou buscar. Mas obrigada, você é uma pessoa muito querida, muito fofa também. E obrigada pela sua presença aqui hoje, viu? Eu que agradeço pelo convite, por todo mundo que acompanhou e por toda a parceria que eu tenho com a Take It. Espero que seja uma vida longa aí essa parceria e parabéns pelo trabalho que vocês estão oferecendo. Sim, vai ser de longa vida, sim. E para você que está em casa, muito obrigada por ter assistido eu e a Gi conversar. E a gente se vê no próximo Papo de Especialista, quinta-feira que vem, com Fio Rocha. Então é isso. Boa noite, Gi. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. E até lá. Boa noite, Aninha. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu.